paz. A SS Castanho está online aqui na nossa live. Tudo bom? Tudo bom, tia Marli? Vamos chegando, chamando a galera, mandando o link da nossa live sobre rejeição hoje. Para esse início de live, eu coloquei a música DJ PV, Vou para o Alvo. Vou para o alvo. Vamos esperar a galera chegar. Vamos esperar. A Andrea chegou, que é a nossa convidada de hoje. Vamos esperar ela fazer solicitação para participar da nossa live. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Galera, vamos chegando. Anne chegou. Beijo, Anne. Saudades, amiga. Vamos esperar a dona Andreia. Deixa eu ver aqui. Ela pediu aqui, só que eu não tô conseguindo. Vamos ver aqui. Ela pediu para participar. Só que não tá dando aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Hoje eu fiquei vermelha, gente. Nervosa, fazia tempo que não fazia live. Vamos ver. Tá, estamos aguardando ela aceitar a nossa live agora. Para quem entrou, Bia Moreira, paz do Senhor, Deus te abençoe. Seja conosco nessa live, hein? Não saia. Vamos ver, a Andrea tá esperando. Estamos esperando ela aceitar ali. Enquanto isso, vou colocar uma outra musiquinha. Vamos ver. Qual outra aqui que temos? Porque assim, né, gente? Eu não canto, mas me dá o microfone para ver se eu não canto. Vamos ver aqui. Vamos pedir para ela de novo. Ó, eu pedi. Aê! Nega, tem que inverter teu celular. Inverter? Dá pra fazer de pé? É. Aí, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Aham. Vou colocar aqui no negocinho aqui. Calma aí, meninas e meninos. Nossa, minha tela tá toda preta. Mas aqui eu tô te vendo. Bela, formosa, assim, ó. Tipo, né? Como é que eu vou ser toda desgrenhenta de feia? Jamais. Eu tenho uma Jamais. reputação. Andréa Nunes Jamais. Jamais. E aí, nega? Como que você está? Tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz. Numa Tudo em correria. paz? Oi? Normal, né? Normal essas correrias nossas, né? Não, para variar um pouquinho. Mas é legal, mas tá bacana. É que mês de unionista é assim mesmo, né? Corrido, né? Bastante. Mas é legal, bem legal. Uma correria danada, mas é muito legal. Graça e paz, gente. Também faz. Paz. Fala. Vamos esperando a galera entrar aí. Também faz quanto tempo que você tá lidando com jovens, assim? Deixa eu pensar um pouco. Acho que uns 10 anos, né? Não, assim, como o Ministério Jovem Regional, tal, uns 8 anos, uns 10 anos. Mas antes de entrar no regional, já trabalhava com o Ministério Jovem na igreja local. E Aham. aí
o Ministério Jovem geral tem uns 5 anos. Mais ou menos, 4 ou 5 anos. Não Pois para é. essa mulher. Mas é Meu Senhor. Mas é gostoso, né? muito, muito, é muito, muito minha praia. Toda vez é muito minha praia. Então, galera, o tema de hoje é rejeição. Vixe. Rejeição na vida amorosa, rejeição dos amigos, o não de Deus, que muitas vezes a gente não aceita. É, Jesus foi rejeitado também. A gente vai falar sobre tudo hoje, tá bom? Mas, gente, gente, mandem perguntas daí nos comentários aqui que eu vou estar lendo, tá bom? Para vocês fazerem para nossa convidada especial de hoje, Andréia Nunes, que não, ela não é minha parente, ela é minha amiga. não, Agora, pois é. gente, minha Vamos, cupida também de relacionamento, essa daí, tá? vamos esclarecer. Não, não somos parentes. É uma coincidência mesmo, de Uma verdade. coincidência, exatamente. Não somos parentes. Não somos também parentes do Whindersson Nunes, tá bom? Só para todo mundo ficar sabendo assim. Então, galera, agora a gente vai ler João 6,37, tá bom? E depois nós vamos estar fazendo uma oração para a gente começar a nossa live. Vamos achar aqui. Achar. Quem pega a Bíblia de vocês, tá bom? Pra gente estar antenado aqui, que vai ter bastante versículo que vai ser citado na nossa live. Vamos lá, João 6,37. Que 6,37, cadê? Que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Amém? Deus não rejeita. Glória a Deus, Então, Jeová. então, galera, só deixa eu desligar aqui o volume que tá ligado. Então, galera, agora vamos fazer uma oração. Vocês também em casa, façam a oração de vocês. Que o Espírito de Deus esteja nos dirigindo nessa live. Que possamos tocar os coraçãozinhos em casa, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Pai poderoso, Pai glorioso, estamos aqui nesta noite, ó Pai, estamos aqui nesta live, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, esteja nos ministrando, esteja abençoando a diaconisa Andréia, ó Pai, que ela possa ser um vaso nesta noite em Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos estar com corações abertos para receber da Tua palavra, Pai, para receber um pouco mais do Seu aconchego e do Teu amor para conosco. Esteja abençoando cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, hoje para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem. Amém? E aí, Show. André? E E aí, aí? gente? Rejeição. Por onde vamos começar? Por onde vamos começar? Eu acredito que é bom a gente falar já a questão bíblica, né? Dar um parecer assim do que a Bíblia fala para a gente sobre rejeição, porque Uhum. aí a gente vai perceber que em algum momento da nossa vida a gente vai ser rejeitado. Se a gente já não foi, que eu acho bem difícil, eu acho bem difícil isso ter acontecido, em algum momento isso vai acontecer. E não é uma coisa monstruosa, ou para algumas Uhum. pessoas é muito marcante, obviamente, principalmente quando se trata de família, né? E às vezes nas relações amorosas, também nas relações sentimentais, são muito marcantes. Mas, se a gente parar para analisar, a gente também rejeita o tempo todo, né? Então, assim, Jesus, como a gente falou, você falou lá no comecinho aí, antes da gente orar, Jesus foi rejeitado desde o ventre da mãe, né? Desde que estava no ventre da mãe dele, desde que ele nasceu, teve que sair fugindo. Uhum. Então, assim, tem várias situações. Davi, gente, o Salmo, você pega ali o Salmo 18, vários ali no meio, ele tá exaltando, tá falando que Deus não abandona, não abandona, mas tem um pedacinho ali que ele fala assim, ai, mas os meus amigos me abandonaram, tal. Ele dá uma queixadinha ali, né, dos amigos, porque os inimigos, Uhum. você já espera. Dos inimigos você não fica esperando muita coisa, mas dos amigos, você fala assim, poxa,
Por essa eu não esperava, Ele, né? justo ele? Aham. É, tipo, entendeu? Porque você acha que pode contar com as pessoas sempre, o tempo todo, mas não é bem assim. E a gente vai perceber. Aí, tipo, lógico, aí traz um monte de decepção, te frustra, te traz sentimentos negativos, e você fica mal, fica chateado, fica deprimido, fica arrasado. Calma, muita calma nessa hora. Porque a gente também faz isso. Só que a gente não tem essa consciência. A gente sofre muito com rejeição por parte dos outros, mas a gente não põe a mão na consciência e pensa assim, poxa, mas peraí, eu também já rejeitei várias coisas aqui. Entendeu? As pessoas aí Aham. também, entendeu? Já dei umas patadinhas aí básicas nas pessoas. Já agi assim de uma forma que não foi muito legal, com muitas pessoas. Então, vamos analisar os dois lados da moeda, né? Pra gente também não ficar assim, eu sou muito vítima. Não é por aí. E a gente rejeita pessoas, a gente rejeita projetos, a gente rejeita coisas, propostas, várias coisas, assim, a gente pode levar Aham. os âmbitos. Mas se a Sem gente for perceber, né? perceber, algumas vezes sem perceber, eu acho que às vezes tem gente que é um pouquinho maldosa mesmo, e tem gente que faz um pouquinho de propósito, mas na grande maioria das vezes a pessoa não tem essa consciência. Ou ela faz isso em consequência de alguma coisa que aconteceu com ela também. Então, assim, poxa, uma pessoa que ela não teve muito carinho, muito afeto, ela não sabe muito bem. Um exemplo disso talvez seja os nossos pais, a geração dos meus pais. Então, talvez por eles não terem recebido muito isso, eles têm dificuldade de repassar isso para os filhos. Já nós, a minha geração, já é mais carinhosa, já é outro tipo de geração. E aí a gente consegue transmitir mais essa parte de afeto, entende? Então, assim, se a gente parar para analisar isso, uma vez eu ficava assim, porque a minha avó materna, por exemplo, eu senti rejeição da parte dela. Porque sei te explicar assim exatamente em palavras, mas sabe como você sente? Que a pessoa parece que não gosta muito de você, mas a gente é pequeno. Quando você é pequeno, você é meio É inocente, não coisa da percebe cabeça, né? Aham. Ah, não, nada. capaz, nada a ver. Nossa, nada demais. Só que quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, assim, que você vai pegando ali a adolescência, que você entende um pouquinho melhor as coisas, você percebe, não, era rejeição sim. É Isso verdade. rolava, rolava uma Aham. rejeição sim. Só que, meu, já faz tanto tempo. Você vai ficar remoendo isso? Não, não vou ficar remoendo isso. Passou. Vocês vão estar nem viva mais para contar a história, entendeu? Então, o grande problema da rejeição é isso. É o que a gente faz com a rejeição. O que a gente vai fazer com isso? Porque que isso vai acontecer na nossa vida? Vai. Em algum Vai. momento, em vários momentos vai acontecer. E tem uma coisa que é muito interessante, Daia, por exemplo, que eu estava até escutando uma mensagem, eu escutei isso e falei assim, nossa, é verdade. Você passar por uma rejeição não faz de você um rejeitado. Entende? É diferente. Você passar por uma rejeição, nesse momento, nessa situação, eu fui rejeitada. Numa vaga de emprego, por exemplo. Uhum. Sei lá. Um namoradinho, tipo, um paquera. Não, fui rejeitada. Ele não quis, mas ele não é obrigado a te querer, caramba. Quem disse que ele é obrigado a te querer? Onde está escrito que as pessoas são obrigadas a alguma coisa? E aí, em outra situação, mas isso não quer dizer que você seja um rejeitado. Isso não te rotula. Eu não vou ficar a vida inteira sofrendo por causa disso. E aí tem, gente, olha, é um leque Muito gigantesco. São grande. muitas coisas, muitas coisas. A gente pode falar desde família, entre pais e filhos, que é bem perigoso. Isso sim é muito marcante na vida das pessoas. Eu acho que É quando porque você da família não se, acaba não se esperando, né? Quando acontece, você fica, oi, oi? É assim, tipo, né? oi? Porque Sério isso? a sensação que a família são os mais próximos, é quem tem que nos defender e estar ao nosso lado a todo momento e a qualquer custo, custe o que custar, e fazer qualquer coisa por nós. Mas é mais ou menos assim, né? Se você estiver Aham. errado, uma situação em que você está errado, eu não sei se aí nessa situação o seu pai e sua mãe têm que te defender. Ele pode proteger, né? Ele pode até te guardar, né? Te dar sustento, te ajudar numa situação, mas não necessariamente faz de você uma pessoa inocente naquela situação. Então tem N situações para a gente analisar. E olhando pelo lado
da questão bíblica, tudo tem vários exemplos. Olha, a Bíblia traz vários exemplos. A gente tinha colocado lá o Salmo 27:10, depois vocês podem ler lá, que fala, né, que se pode até o teu pai e tua mãe te abandonar, mas Deus não te abandona. Então, Uhum. isso é muito real. É muito real. E depois a gente pode falar um pouco mais dessa questão de Deus não nos abandonar, porque a partir do momento que a gente olhar para Deus como Pai, as coisas mudam completamente. A gente pode deixar isso mais para o finalzinho. As dores que Jesus sentiu, como ele foi rejeitado, assim, a vida toda, durante toda a sua caminhada, toda a sua jornada, enquanto ele esteve aqui, ele passou por rejeição. Então, é bem complicado. Tá lá em Lucas 13, verso 34, uma coisa assim, que a gente tinha anotado lá Uhum. também. Que questiona, né? Por que vocês desprezam tanto? Por que me desprezam tanto, né? Que é tão nítido o que eu vim fazer aqui, trazer boas novas, trazer esperança, trazer amor, salvação. Mas o coração do homem é assim, né? Esse é o coração humano, o coração do homem. Tem várias situações, a Isaías 53:3 também, que diz assim, era desprezado, rejeitado dos homens, né? Homem de dores e tal. Mas a gente tem que entender assim, olha, o que uma coisa é você passar por um período de rejeição, outra coisa é você se sentir rejeitado para o resto da vida. Eu nunca diria assim, olha, essas palavras não deveriam sair da nossa boca. Eu sou um rejeitado. Não deveria, porque é muito forte. É bem Sim. forte. E então a gente precisa talvez aí de um trabalho de cura espiritual, emocional mesmo, para a gente aprender a lidar com isso. Porque a gente não pode ficar a vida inteira lembrando daquilo, sofrendo com aquelas situações. Muita gente é desprezada pelo pai, muita gente desprezada pela mãe. Em situações assim, por exemplo, do casamento, onde os enteados normalmente sofrem mais com isso, porque É. não é filho de sangue, né? E às vezes Uhum. rola ali uma certa rejeição, principalmente quando nasce aí um filho do casal, aí aquela criança que estava antes, ela se sente rejeitada, embora às vezes não seja. Não seja. E ela se sente assim. A gente O tem que irmão olhar mais assim, velho também tem disso, né? Ai, aham, nossa, nasceu o caçulinha. Sempre, mas bastante. sempre assim. Sempre tem o. Ó, você que é mãe, sempre tem algum preferido, não é possível. Eu Ou, não, não, eu como tenho mãe, dois, você né? já viu. Então, você já viu várias mães na tua vida inteira, né? Não tem sempre uma mãe que tem um filho preferido? Vai me dizer. Não existe isso. Ó, pra filho, fica aquela coisa. Ela não gosta de mim. Ela não gosta. Que nem, Não, gente, isso não pra pai. existe. Pra pai é assim, aí, a filhinha do coração. Quando é filho homem, tem que ser mais bruto, tem que ser, não, você tem que ser homem, você tem que ser rígido. Pra mãe é o contrário, a mãe, não, ela é bonequinha e tudo mais. Eu acho que você Até tá. Quantos irmãos você tem? eu tenho um caçula, É só você e ele? Você tem sim. ciúme dele? Você tem ciúminho dele, Dai? Tem, né? Ó, ciúminho. É Quantos aquela anos? coisa assim, né? Por que É, ele? mas Por que os só caçulas, ele? Vai os caçulas saber. estão mais abusados, né? Caçula é abusado. Não, pinta e Eles são, borda. eles são abusados, mas isso não quer dizer que seu pai e sua mãe gostem mais deles. Impossível, imagina, jamais. Uhum. Não tem como, a gente jamais, eu acho que a mãe jamais ia conseguir escolher uma situação muito grave, ter que escolher entre um filho e outro. Você jamais vai conseguir fazer isso. A mãe jamais. Não tem como. Eu acredito assim, Dai, ó, existem situações assim, às vezes um filho precisa de mais cuidados do que o outro. Até pela própria Uhum. personalidade da criança. Pela personalidade da criança, do adolescente, do próprio filho. E tem crianças, que precisam realmente de um pouco mais de cuidados, mas não quer dizer que o pai ou a mãe goste mais de um do que do outro. Embora eu sei, tenho certeza que tem gente que se sente rejeitado por causa disso. Mas, sinceramente, gente, não tem como. Não tem aquele discernimento também, né?
Exatamente. A E gente daí. não entende isso, né? Quando talvez você não Aham, entenda. Às vezes a gente vai entender isso muito mais tarde. Geralmente quando a gente vira pai e mãe. Quando a gente se torna mãe, aí a coisa clareia as nossas ideias. Então, gente, olha, aham, paciência. Um dia você vai entender tudo direitinho. É verdade, porque assim, um monte de críticas que eu tinha as minhas neuroses de adolescência, faz tempo, né? As minhas neuroses de adolescência, a gente fica assim na minha cabeça, um monte de críticas, assim, um monte de coisas que eu ficava remoendo, tá? Porque minha mãe, ela faz isso, faz aquilo, mas depois que eu virei mãe, depois que eu fiquei mais velha, que comecei a ficar um pouco mais madura, nossa, mas tô ficando igualzinha! Um xerox, um monte de referência. pior que eu ouço isso. Eu falo, nossa, você é igualzinho a tua mãe. Eu falei, não, 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 você é assim. Ó, que nem Não, a Célia colocou aqui no comentário. Não existe filho ou filha predileto, e sim semelhança com os pais. sabe, Tem a sim. questão pode acontecer. Assim, por exemplo, a gente tem mais afinidades. Eu acho que o filho, sim. O filho, às vezes, ele se dá melhor, às vezes, assim, tem mais afinidade com o pai do que afinidade com a mãe e Aham, vice-versa. Às vezes isso acontece. A gente, às vezes, se sente mais à vontade conversando com o pai do que conversando com a mãe. As meninas, né? É muito engraçado aham, isso. A Isa já não. A Isa, de conversas mesmo, assim, de se abrir, de chorar, de rasgar o coração, é comigo. Mas tem situações, tem coisas que ela gosta de conversar com o pai dela. Então depende. Cada caso é um caso, entendeu? É, Mas sim, eu converso mais com a minha mãe também, sobre mas tudo. O meu pai, sabe uma coisa de filha? Ai, será que eu falo? É aham, estranho, às vezes. parece que vai ser meio julgada, né? Dá um medinho, né? A gente fica com um medinho, fica com um pezinho atrás, entendeu? Uhum. Interessante. Só que assim, tem pessoas que às vezes elas passam muitos anos sofrendo muito por causa disso. Ou porque um namoro não deu certo, porque foi rejeitado por um namorado, uma namorada, um noivado que não deu certo, uma traição dentro do relacionamento. Nossa, isso é muito marcante, é muito sofrido para quem está passando por essa situação. E quem está de fora, às vezes olha e acha que não, a pessoa está meio, tá sofrendo à toa, entendeu? Tá exagerando. Aham, Nossa, para que ficar sofrendo assim? Para que esse martírio? Mas, gente, você tá dentro do coração da pessoa? Você tá dentro da mente, do coração da pessoa. Quem conhece tudo que existe dentro de nós é Deus, né? Todos os nossos sentimentos, todo o nosso raciocínio, tudo que está dentro de nós é Deus que conhece. A gente não sabe até onde vai a dor do outro. Aí entra a empatia, a questão da empatia, né? A questão da sororidade, de você olhar para o outro e se colocar no lugar dele e respeitar aquele momento. E tentar ajudar de alguma forma. Porque, poxa, você está vendo a pessoa sofrendo de. E às vezes, quem está de fora percebe a rejeição, não sim. é? Percebe às vezes. E acontece, viu, gente? A gente estava falando assim que ai, pai e mãe não tem filho predileto, mas tem muita rejeição dentro da família, sim. Por alguma questão, a gente pode, não precisa entrar nesse âmbito, né? Mas tem N razões para isso acontecer. Gravidez fora do casamento, uma gravidez não planejada, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver, a criança já sente desde o ventre. Então, a gente precisa tomar uma série de cuidadinhos, assim, uma série, a gente precisa estudar mais, sabe? Ler mais, ficar um pouco mais inteirado disso e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender as coisas, porque é muito, muito significativo. Pode interferir durante toda a vida daquela pessoa. A Uhum. rejeição interfere, por exemplo, muito na nossa autoestima. Eu falo muito sobre autoestima em outras oportunidades. Já fiz várias livezinhas aí com o povo e umas palestrinhas aí com o povo sobre autoestima. E a rejeição traz isso, assim, deixa a tua autoestima lá embaixo. Porque você não tem, às vezes, assim, a coragem de submergir, sabe? De pôr um passo na frente, de esquecer aquilo, de dar um passo para frente. O fato é, o que a gente faz com a rejeição? O que a gente faz quando se sente rejeitado? O que a gente faz com esse sentimento? O que a gente faz com isso, afinal de contas?
Isso que a gente deveria pensar. Ai, não ficar sofrendo com aquilo o resto da vida. Primeiro, Deus tem que estar com você. Você precisa estar com Deus. Você precisa de ajuda de Deus. Porque eu falo assim, ó, Daia, tem situações que as pessoas vão passar com muita facilidade. Com muito mais facilidade. Pandemia, por exemplo. Tem gente que passa essa questão da solidão, de ficar isolado, quarentena e tudo mais, com muito mais tranquilidade e Fácil, tal. né? Uhum. Ok. Tem gente que tá arrancando os cabelos. Agora nem tanto que já tá pra sair um pouquinho. Mas no comecinho mesmo, o que tem de gente deprimida, porque assim, foi um boom da depressão. Foi. Assim, aumentou drasticamente o número de depressivos, número de suicídios, número de acessos à pornografia. Então é uma coisa assustadora, porque as pessoas se sentem sozinhas. Foi. A solidão é uma coisa assim que não é todo mundo que sabe lidar com isso. Assim como a rejeição também não. Assim como a traição também não. Não tem gente que é traída e perdoa. De boa eu não digo, né, gente? Mas não tem gente Que que sempre vai perdoa. acabar lembrando, né? Uhum. Sei, amiga, não sei, prefiro não pensar. Mas assim, mas vamos dizer, tem gente que. Não, porque assim a gente vê um monte de casal, entendeu? Já vi. Nossa, passou. Nossa, nunca mais fala, nunca mais toca no assunto. Já tem outros e qualquer briguinha ele vai tacar na tua cara. Então vai viver com aquele mar pensando naquilo o resto da vida. Pelo amor de Deus. Então, assim, depende de pessoa para pessoa. Porque a gente não pode esquecer que a gente precisa chamar Jesus para perto. A gente precisa chamar Deus para perto da gente. Você vê, por exemplo, assim, eu acho incrível, assim, que Jesus, por exemplo, com todas as rejeições que ele passou, olha só um detalhe, né? Ele nunca chamou Deus de Deus ou de outro. Ele chamava Deus de Pai. Só de Foi. Pai. E eu acho que essa é a grande diferença para a gente superar qualquer tipo de sentimento negativo, seja de rejeição, seja de uma baixa autoestima, seja de uma traição, seja de qualquer coisa que te incomoda, que te faz mal. É você olhar para Deus e ver Ele como Pai. Porque o dia que a gente olhar para Jesus como Pai, com Deus como Pai, a gente nunca mais vai se sentir rejeitado. Porque a gente sempre vai ter Deus. Porque assim, Deus, ele conhece você, foi ele que escolheu. Foi ele que nos escolheu, não foi eu que escolhi Deus. Foi ele que me chamou. Foi ele que me escolheu. Ele me escolheu antes de eu pensar em existir. Porque ele me escolheu antes provavelmente antes do meu pai e minha mãe casar, entendeu? Então já tinha um plano lá para mim, já tinha lá ó, um desenho lá com a minha cara lá em algum lugar. Determinado dia essa menina vai existir. E é assim com todo mundo. E eu sei que para quem está sofrendo, passando por essa dor, passando por esse momento, às vezes até fazendo tratamento psicológico, tomando remédio, para tentar superar suas dores psicológicas, talvez a gente fale tudo isso e a pessoa se sinta, mas falar é fácil. É. Tá na minha pele. E eu entendo. Porque todos nós já passamos por uma situação assim alguma vez. Eu já passei, com certeza já tive algumas situações, algumas não, várias na verdade. Algumas várias, na verdade. E não falo só em questão amorosa, falo assim em questão, por exemplo, uma vaga que eu queria muito num trabalho que eu tinha. E a vaga, assim, eu era certeza, já tinha conversado com o gerente e tal, tava tudo certo. De repente, quando eu menos esperava, já tinha colocado outra pessoa para aquela função que eu queria, tanto que já estava meio que certo, tudo. E eles decidiram assim, no jogo de futebol lá, os amaradas foram pro jogo, quando foi na outra semana, tava tudo acertado. Eu falei, como assim? Então, aquilo, sabe, aquilo veio para mim como rejeição, porque eu era mulher, porque a gente tem aí uma série de coisas que mulheres passam muito mais do que os homens. Me desculpa os homens que estão assistindo, mas a barra é mais Isso é pesada. verdade. A barra é um pouquinho mais pesada para nós, tá? Isso aí. Tem uns caos aí que é um pouquinho mais pesado. E aí eu fico pensando, poxa, tem várias situações, né? Em família, como eu disse, no caso da minha avó, materna, que também, tipo, aquilo. Eu tenho uma frase que eu lembro até hoje, Daya, que ela me falou faz um Qual? tempo.
E eu falei assim, gente, aquilo me marcou. Só que aí que tá, eu vou ficar naquela situação? Eu vou me enquadrar dentro daquilo? Não! Muito pelo contrário, eu vou lutar para aquilo nunca acontecer comigo. As Pra ser pessoas melhor do que aquilo que ela tava falando, no caso. certeza. As pessoas rejeitadas, elas às vezes agem assim. Tem gente que, ok, fica um pouquinho mais triste, tem gente que fica deprimido, tem gente que precisa até de um tratamento, porque aquilo realmente é trauma. Tem outros que Não. eles agem com violência. Eles agem assim, ah tá, você vai me rejeitar? Então agora eu vou pra cima também. Então eu vou fazer isso com todo mundo. Aí Eles não. acaba descontando, fazendo aquela rejeição como você estava falando, uma rejeição que ele não percebe que está fazendo, mas ele, tudo que as pessoas fizeram com ele, ele mesmo está fazendo com outras pessoas. Exatamente. De forma, às vezes tem gente que faz de forma consciente, porque ele fala assim, ah tá, então é assim? É assim que o mundo é? Então vamos ser assim também. Então vamos agir dessa forma também. E aí ele acaba descontando, descarregando em cima de todo mundo esse lado também super prejudicial e agressivo, sabe? Violento, agressivo em cima das pessoas. É muito triste. E tem gente que não, realmente sofre com a rejeição e vai passar por várias situações muito difíceis. Então, assim, tem a rejeição familiar, tem a rejeição amorosa, tem rejeição, às vezes na igreja, gente, às vezes é dentro do nosso próprio, da nossa própria sociedade, da nossa própria comunidade cristã. Tem gente que se sente assim, Daia. Porque tem gente que fala assim, ai, mas não me querem naquele grupo ali de louvor, então estão me rejeitando. Ai, não me querem ali fazendo tal coisa, estão me rejeitando. Gente, vamos partir do princípio assim. Vamos dizer um negócio. Dai, eu gosto de você gratuitamente. Eu quero você gratuitamente. Você não precisa me fazer nada. Eu gosto de você. Você não precisa ficar me ligando toda hora, você não precisa me dar presentes, você não precisa, sei lá, você não precisa ficar puxando meu saco, você não precisa fazer nada para eu gostar de você. Eu gosto de você gratuitamente. Certo? Uhum. Outras pessoas, eles já querem negociar a tua amizade, né? Já vão É, tentando porque aquela coisa, vou ver isso aqui, quem sabe eu recebo lá na frente. exatamente. Então fazendo aí uma barganha, uma troca e tal. Existe gente para tudo, existe gente de todo jeito, né? O que não é saudável. O que não é uma coisa saudável. Só que ninguém é obrigado a gostar da gente. Você já parou para analisar isso? Sim. Ninguém é Só obrigado que a gostar. no momento, como na vida amorosa, assim, no momento, a pessoa vai falar, não, tô tranquila, quero só amizade. Nossa, é o fim do mundo. Tipo, pra uma mulher, pro homem também, que tem homens que é muito sentimental também, né? Sim, Nossa, é o fim do mundo. Acabou, não vou morrer solteira e tudo mais, tudo, eu não sei o quê. Aí é que depois que passa, você fica pensando assim, como que eu sofri desse jeito que por ridículo. aquela. Tipo, Porque daí você fala assim, Deus, obrigado pelo livramento. É tudo isso. agradece, né, Eu- Jesus. Exatamente, é bem isso aí. É porque a gente é muito imediatista, a gente não dá um tempo para as coisas normalizarem. A gente quer para ontem, a gente quer resolver na hora. A gente é muito imediatista. E quando Deus fala que tem um tempo para cada coisa, que tudo tem o seu tempo, é muito revelador, isso é muito profundo, porque se a gente souber esperar o tempo certo de cada coisa, até as nossas decepções e as nossas rejeições, a gente vai entender melhor lá na frente. Então a gente não consegue, a gente quer dar o troco, sabe? Às vezes tem gente que já age por impulso, já faz alguma coisa, né, para se vingar, para A nossa. É, tem relação também com a nossa pressa, né? Que nem a gente almeja muito uma coisa. Não porque eu quero aquilo. E vai atrás, e vai correndo. Só que se esquece de pedir a confirmação de Deus, esquece de conversar com Deus. Aí chega lá na frente, deu errado. Mas você colocou nas mãos de Deus? Você buscou lá atrás? Sempre tem isso. Já aconteceu isso comigo, né? Óbvio. Ficar com aquela coisa. Não, porque eu quero, vou conseguir, eu vou. Chega lá, nada. Oi? Como assim? Mas você se esqueceu do principal. Aí depois você fica questionando.
Por quê? Por que que eu fui rejeitada nesse momento? Ah, mas aquela pessoa fez a mesma coisa comigo. Por quê? E não sei o quê. Acaba se esquecendo de pequenos detalhes, né? Porque dói mesmo. Acho que na hora, assim, dói, machuca a gente. Na hora que você passa pelas situações assim, machuca, te fere, te dói. Só que é como. Se a gente sabe quando a gente cria consciência, a gente precisa criar uma consciência. Primeiro, vai acontecer com todo mundo, ok? Ok. Em algum momento. Isso é fato. Você também rejeita. Talvez você não perceba, mas você também rejeita. Ou já rejeitou, ou está rejeitando, ou rejeitarás. Você não fica se achando, né? Que, ai, eu não faço essas coisas. Ai, isso é perfeitinho. Não. Uma hora vai acontecer. Em alguma situação, em algum aspecto. A gente não sabe qual, mas pode acontecer. Outra coisa, não ficar sofrendo com aquilo, não ficar se martirizando com aquilo pro resto da sua vida. Então, a gente aprender a lidar com a rejeição. Transformar isso numa força, num gás, numa garra, numa vontade de crescer, numa vontade de mudar. Sabe, eu acho que a gente às vezes está muito desocupado. Às vezes a gente está desocupado demais, a gente precisa se ocupar, entendeu? Ocupar nossa mente, se envolver num projeto, se enganjar em alguma coisa. Eu sempre digo, todas as lives que eu participo, nas coisas que eu participo, eu falo, gente, tem uma vida com propósito, gente. Você vai ser muito mais feliz. Ajuda outras pessoas. Tenta fazer alguma coisa para os outros, não só para você. Porque assim, olha, pra a gente já luta, a gente trabalha, a gente levanta cedo, arruma a nossa casa, cuida dos filhos, cuida do marido, no meu caso, né? Cuida das coisas Uhum. tudo, entendeu? Cuida do ministério. É fácil administrar tudo? Não é fácil. Alguma coisa, às vezes, fica pendente, confesso, né? É uma roupinha ali para dobrar, é uma coisinha ali para arrumar. Vida normal, gente. Vida normal. Porque às vezes a mulher tem um pouco isso, né? A gente exige muito da gente. A gente é muito dura com a gente mesma. A mulher, a gente tem esse lado de ter que provar o tempo todo o quanto a gente é boa, o quanto a gente é eficiente, o quanto a gente é perfeita, só que essa perfeição não existe. Esse tipo de pensamento assim de mulher perfeita, isso não existe nem fisicamente, nem intelectualmente, nem espiritualmente. Sempre vai ter alguém mais bonito do que você, sempre vai ter alguém mais eficiente do que você, sempre vai ter alguém com muito mais inteligência, que estuda muito mais, que tem muito, que se consagra muito mais, e daí ele realmente não tem como. Se a pessoa, gente, ó, é muito óbvio isso. Você estuda a palavra, você ora, você se consagra, você busca Deus, você vai ter uma vida espiritual muito melhor. Você concorda? Agora tem gente que tem Sim. inveja da vida espiritual dos outros. Eu não entendo isso, pelo Até amor de isso. Deus. É isso, Santo Cristo? Chocada. Eu falo, gente, como assim? Mas fazer a mesma coisa não faz, né? Só comenta, mas pagar, levantar de madrugada a oração, fazer devocional não faz nada, Viu? né? Ir pro culto na quarentena não faz, Vai. Ah, mas não vai mesmo. Agora piorou, não não vai mesmo. vai. Assistir o culto de casa. Ai, perdi o horário. Depois eu assisto. Não faz. Tem muito disso mesmo. É, olha, tem de todos, tem de tudo, né? É, eu acho que a gente tem algumas dicas que a gente pode exercitar para a gente melhorar um pouco como lidar com a rejeição, como a gente lidar com isso, quando acontecer com a gente, porque acontece o tempo todo, né? Então, se a gente aprender a lidar com isso, eu acho que a gente vai viver muito mais tranquilo, muito mais feliz. Porque, gente, pelo amor de Deus, Deus, nosso Pai, Ele não quer que a gente viva sofrendo. Ele não fica feliz com o teu sofrimento. Deus não fica feliz em ver você chorar de tristeza, de dor, de angústia. Não gosta, imagina, eu fico pensando assim, quando ele vê alguém tomando decisões de tirar a própria vida, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher o que a gente quer fazer com a nossa vida, né? Então, Uhum. eu acho que é uma coisa tão triste, é uma tristeza tão grande.
Teve uma live que a gente conversou sobre o suicídio, que a gente estava falando. Eu falei assim, olha, nunca me passou na cabeça, logicamente, cometer suicídio, obviamente. Mas, assim, aquele senso de existência, ai, por que que eu existo? Sabe? Aquela coisa assim, ai, por que que eu tô aqui nessa terra, meu Deus? Qual que é a minha missão nesse mundo, Senhor? Sabe aquele Ilumina, senso pai. de... Ai, a luz Sabe aqui, ó. aquele senso de, ai, a que espaço eu pertenço? Porque às vezes parece que a gente não tá se encaixando nos lugares, não é assim? Às vezes você não se encaixa na família, a pessoa parece que não se encaixa na igreja, não se encaixa na comunidade. Às vezes você parece que não consegue se encaixar em lugar nenhum. Uhum. Só que, a partir do momento que você existe, caramba, é óbvio que tem um espaço para você. É óbvio que você não nasceu à toa, você não é obra do acaso. Ninguém é obra do acaso. Se nós estamos aqui é porque Deus nos permitiu existir, porque Ele nos fez. Então, a gente tem, sim, todo mundo tem uma missão. E eu digo, todo mundo tem um dom. Vamos exercitar isso de alguma forma. Vamos buscar, né? Vamos buscar, busca e você vai achar. Só que assim, eu falo assim, ó. Você fica pedindo as coisas para Deus, depois você aguenta. Aí você pega a sua É verdade. pega essa cruzinha e segue. Não fica pedindo coisa que você não pode depois carregar. Porque tem horas que é puxado, entendeu? Tem hora que a coisa é puxada. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar, olha, a gente tem que críticas, por exemplo, porque tem gente que se sente mal, se sente rejeitado por causa de crítica. Eu também não gosto de ser criticada, não. Ninguém gosta. Acho que ninguém gosta. Ah, nossa, que legal. Gostei dessa crítica. Nossa, que bonito. Faz palminha pra Nossa, crítica. Não, obrigada. Uhum. não gosta de crítica. Ninguém gosta. Por favor, me critiquem. Não é isso. Aí você vai se sentir rejeitado com isso. Gente, o tempo todo a gente faz isso com os outros. O tempo todo. A gente critica as roupas das irmãs, a gente critica o cabelo dos irmãos, a gente critica os políticos, a gente fala que os políticos são tudo desonesto, não sei o quê, mas a gente não entrega o dízimo. Então, assim, nossa, tô sendo bem honesto, tô sendo super honesto. Eles podem roubar, a gente não, entendeu? A gente não tá roubando de Deus. Várias situações, ok? Várias Uhum. situações. A gente fura fila, a gente dá um troquinho ali pro guarda não multar a gente. Tô falando no modo geral, tá? Porque eu não faço isso, nem dinheiro não tenho, então quem tem dinheiro é meu marido. Quem paga as contas é meu marido. Então, assim, esse tipo de situação é só um exemplo. Então, assim, crítica, você rejeitar por causa da crítica, vai levar isso ao pé da letra? Usa aquilo para melhorar, para te melhorar. Usa aquilo ao teu favor. Porque às vezes a crítica tem um fundinho de razão. Às vezes tem um fundinho de razão. Às vezes a pessoa é chata mesmo, porque só ficar te criticando, porque ela critica todo mundo. Aí você tem que ver o perfil daquela pessoa. Porque às vezes não é com você, o problema é com ela. Porque ela Às tem um problema. É isso mesmo. Às vezes ela fala do teu problema, mas ela tá tentando melhorar o dela, que é o que ela está falando de você, e não consegue. Aí você Exato. fica olhando assim, nossa, mas ela tava falando de mim ou de quem? Ou dela que ela tava falando? Exatamente. Então, olha, perceba assim, ó, tem gente que ele vai, tem mulher, tem homem, criança, enfim, tem gente que faz isso com todo mundo. Ele não pode ver alguém feliz que ele quer destruir a felicidade, porque ele não é feliz, aí ele quer destruir a felicidade dos outros. Entendeu? Ele não tem paz, ele quer tirar a paz de todo mundo que tem ao redor dele. Então aí você olha o perfil daquela pessoa, porque às vezes o problema é dela. O problema Uhum. está nela. Então, relaxa, gente. Releva, relaxa, deleta. Não traz para você. Entendeu? Não traz para você. Agora, se você olhar a crítica e olhar se você vê que tem um fundinho de verdade, eu passei por isso essa semana. Olha que coincidência. Eu lembrei disso agora. E eu falei, nossa, pior que nisso eu sou culpada. E eu vou ter que passar um óleo de peroba na cara, ligar pro fulano e me perdoa. Porque eu realmente comi bola bonito. Não foi por maldade, não foi por querer, não foi uma coisa programada. É assim, eu vou fazer isso de propósito, porém, eu vi que era verdade. Doeu, viu? Doeu porque eu não gosto muito de pedir desculpa, não. É um pouco difícil, né?
orgulho. Doeu porque eu tive que engolir o meu orgulho. Porque, assim, apesar de eu analisar a situação e ver que eu não tinha como ter... Eu não tinha como adivinhar aquilo, entendeu? Mas o outro lado estava certo nos sentimentos dele. Então, eu tive que pedir desculpa. Falei assim, olha, tá certo. Falhei, assumo a culpa por todo mundo aqui. Assumo a culpa por... E ok, tudo Uhum. certo. E é isso. E bola pra frente, vamos caminhar. Porque assim, eu acho que a gente tem que focar na solução. E não ficar focado no problema. Se a gente viver focado no problema, a gente não anda, a gente não caminha, a gente não prospera, a gente não melhora a nossa vida. A gente vive a vida inteira, fica ali empacada, fica uma mula empacada. Você não anda, não prossegue, a gente precisa prosseguir. A gente precisa andar, precisa caminhar para frente, lidar com essas rejeições e usar isso como força para você caminhar. Tipo assim, tem gente, eu já vi meninas, por exemplo, que o pai quer que ela seja médica, por exemplo, e ela quer ser advogada. Aí de pirraça, ela faz o negócio tudo mal feito, faz a faculdade tudo mal feita, e ela não vai trabalhar naquilo, porque não é a paixão dela. Mas ela faz aquilo de propósito para irritar o pai. Ou outra situação, o pai não quer que ela namore com aquela pessoa, pois ela faz de birra, namora com aquela pessoa de birra. Aí depois acontece a rejeição, vai chorar onde? Pô, pai. Do pai, no colo da mãe. Aliás, pai e mãe geralmente tem razão. Geralmente. Geralmente. Não é sempre, tá? Porque a Eu gente sei também disso. erra muito. A gente Uhum. também erra muito. A gente erra muito. Como mãe, eu admito, e já pedi perdão para meus filhos várias vezes. Que isso Verdade. acontece com você? Com certeza. Já tive que pedir perdão várias vezes, porque eu falei assim, cara, eu estava errada. Na minha autoridade, a minha autoridade não, na minha arrogância de ser, eu que mando, eu sou a mãe, eu que mando. A gente não respeita o espaço do outro. E a Bíblia é clara, ela fala, você não pode irritar o seu filho, né? O filho tem que obedecer o pai, o Eu... pai. Mas a gente também não pode irritar o filho. Então, cada qual no seu quadrado, entendeu? A gente tem que fazer a nossa Uhum. parte também. E a gente não percebe, mas como a gente está vivendo uma outra geração, por exemplo, eu não podia ficar questionando minha mãe e meu pai. Se eles falassem uma coisa, eu, sim, senhor, sim, senhora. Deus me perdoe se eu... Não, não é assim. Querida, era cabo de vassoura voando para todo lado. Era Agora, tenso, né? agora fala para uma criança, que nem agora na minha geração, para minha filha de 15 anos, por exemplo, a Isa, fala para ela, tipo assim, não, você não vai fazer, tem que ser do meu jeito. Não, você não tem o direito de opinar aqui. Não se diz isso para uma criança dessa geração, porque eles já nasceram num mundo completamente diferente do meu. Não tem como, eles não são mal educados, eles são questionadores. Eles não são. Aí depende do estilo de educação que você tem o direito de Uhum. questionar. Você não tem o direito de ser mal educado. Você tem que questionar com respeito. Esse negócio de gritar, isso não. Mas tudo a gente tem que pensar como lidar com isso. Outra coisa que a gente tem que fazer bastante é um exercício para a gente poder melhorar essa questão também do nosso com a rejeição é exercitar a nossa autoestima, né? A autoestima tem aquele negócio, ou ela é elevada ou ela tá lá embaixo. Tem que ter um Aham. equilíbrio. Assim, ela tem que estar alta, porque a autoestima alta quer dizer que você, tipo, eu gosto de mim mesmo, eu aprovo a mim mesmo, ok. Se você tiver com a sua autoestima lá embaixo, que normalmente quem é rejeitado, ele se sente assim, né? Como a gente falou antes. Então ele vai se sentir mal, ele vai se sentir com a autoestima baixa. Uma pessoa com autoestima baixa é muito ruim, porque ela não tem coragem de enfrentar os problemas, ela não tem coragem, ela não se sente capaz, na verdade, não é nem que ela tem coragem, ela não se sente capaz de dar passos maiores, de enfrentar algumas situações, porque ela acha que já perdeu.
Porque ela acha que sempre vai ter alguém melhor do que ela em tudo. Então ela não tem E não aquela. vai, né? Ela não vai Ela não dá não adianta, ela não dá o passo dela, né? ela não anda, ela não dá um passo para frente, então isso é bem complicado, sabe? Então a gente precisa pensar assim, como a gente enfrenta isso, como a gente passa pela rejeição sem deixar que isso nos machuque tanto, porque assim, óbvio, gente, que vai ter muita gente machucada, e você sabe disso, Daia, a gente lida com vários casos próximos da gente, de pessoas muito Sim. machucadas por causa da rejeição, muita gente. E eu acho assim uma judiação. Só que quando eu paro para analisar o eu, Andréia, em algum momento eu já cometi rejeição com alguém ou com alguma coisa, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro para entender. Sim. A gente Aham. precisa fazer essa troca. Então a gente precisa respeitar o sentimento dos outros, porque o tamanho da dor daquela pessoa não tem como a gente saber, só ela sabe e Deus. Então, só eles entendem pelo que eles estão passando. O nosso papel, principalmente como cristãs, como mulheres cristãs, como servas e tal, como pessoas. Eu não digo, não precisava nem ser cristã para fazer isso, basta ser uma boa pessoa. Basta ser uma pessoa do bem, eu digo, né? Basta ser uma pessoa que quer o bem do outro. Você achar um meio de ajudar essas pessoas, de trazer elas mais para perto de Deus, apresentar a elas Deus como Pai, para elas entenderem que o Pai jamais rejeita. Que mesmo que seu pai e a sua mãe te rejeitem aqui na Terra, seu pai e sua mãe de sangue, né? Jamais você vai ser rejeitada por Deus, porque Deus nos adotou como filhos. Uhum. Entende? É um negócio, olha só, pensa, eu acho que você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida, porque assim, o filho biológico, se ele não foi planejado, principalmente quando ele não é planejado, ele pode passar por rejeição. Aham. É muito fácil disso acontecer nessa situação. Consequência de estupro, várias situações, né? De abuso Uhum. e tal. Essa criança, ele vai passar por rejeição, não tem como. A não ser que a pessoa seja, nossa, muito transformada Muito ali, bem, aham. zen, mas, gente, é impossível. Só que o filho adotivo, você escolheu ele. Você procurou o filho adotivo, você foi atrás, ele foi você que procurou. Foi você que escolheu, foi você que foi atrás. Você que tomou atitude, né? Eu quero adotar um filho. O filho de sangue, o biológico, a gente não escolhe a carinha dele, ele vem como Deus manda, né? Aham. O filho adotivo, não. Você vai lá, você vê as crianças e tal, fala assim, eu quero esse. Até Entendeu? na ficha de adoção você coloca lá a característica, assim. Eu fiquei Absurdo, assim, né? aham, Mas é verdade. é. Absurdo, mas é verdade. Meu celular tá quase caindo aqui, peraí. E aí, olha só como é que é engraçado. O filho adotivo, você vai lá e escolhe os detalhes e tal. Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque ele escolheu a gente, entendeu? Foi ele que nos escolheu. Ele olhou para nós, ele sentiu, não, eu quero essa pessoa para mim. Eu quero a Daia, eu quero a Andréia para mim. É diferente dos nossos pais biológicos. Então, por mais que a gente sinta mesmo essa rejeição por parte de alguma pessoa, por parte de um namorado, por parte de um, sei lá, do pai, da mãe, olha, Deus jamais vai te rejeitar, porque Ele é seu pai adotivo, Ele te adotou para Ele, então Ele te quis. Ele te quis muito. Ele te quer muito. Olha a diferença. Então eu acho assim, sabe, olha, me arrepia. A partir do momento que a gente entender isso, que Ele nos escolheu, nunca mais a gente vai sofrer com rejeição. Nunca mais a gente vai olhar para o espelho e falar, eu não gosto do que eu estou vendo. Eu não gosto dessa pessoa que eu estou olhando agora para o espelho. Eu não gosto de você. A gente não vai mais conseguir tratar o outro como se ele não fosse nada. Porque Deus é Pai de todos nós. Ele escolheu cada um do seu jeitinho, assim, com todas, com as suas imperfeições, sim, com as suas características boas também.
porque ninguém é perfeito, a gente está buscando perfeição em Cristo Jesus, a gente será, Amém. em nome de Jesus Cristo, chegaremos lá, se Deus quiser, mas a gente tem que pensar nisso e aceitar essa adoção. A gente não aceita Deus como pai. A gente também rejeita, porque quando a gente rejeita Jesus, a gente rejeita a salvação, a gente rejeita a paternidade de Deus. Vocês param para analisar isso? Porque isso a gente não analisa, né? A gente gosta de que passe na nossa cabeça, a gente gosta de um afago no nosso ego, mas a gente não gosta de pensar o quanto a gente despreza e renega e rejeita o que vem de Deus para nossa vida. Entende? Aí é que está o detalhe. Muitas vezes a gente não aceita a vontade dele, a gente quer só a nossa vontade e a gente rejeita o que vem de Deus. Você rejeita, eu rejeito o que Deus quer para nossa vida. E aí eu só aceito o que eu quero. Porque tem que ser do meu jeito. E a gente quebra a cara, né? A gente quebra a cara. Na maioria das vezes vai dar errado. Porque eu não soube ouvir a voz do meu pai. Eu não soube ouvir o conselho do meu pai. Eu digo isso, meu pai, uma vez eu tinha lá para os 16 anos, quando eu estava envolvida com o meu primeiro marido, a gente namorava. E um dia meu pai não era de conversar, a gente não tinha ideia, a gente não trocava ideia. Como a Isa troca com o pai dela, por exemplo. E brinca com ele, fala, ai, olha ali, que gatinho, não tinha isso. E um dia meu pai chegou para mim e falou, você não acha melhor você terminar com ele? E eu não ouvi. Porque eu queria fazer do meu jeito. Porque eu estava cega, né? Porque a paixão nos cega. E eu não conseguia enxergar o que todo mundo enxergava. E eu paguei um preço alto. Mas isso é assunto para outra live, tá? Comigo aconteceu a mesma coisa. Só que, ao contrário, eu falei assim, não, para o meu pai chegar para mim e falar assim, filha, você não é a mesma. Filha, cadê aquela menina que andava sorrindo aqui, que eu falava com todo mundo? O que aconteceu? Você tá percebendo o que está acontecendo com a tua vida? Você quer mesmo isso? Aí eu fiquei assim dele, nossa, foi uma conversa muito franca, assim, que eu tava já buscando de Deus, e Deus usou justo meu pai, né? Eu fiquei assim, é meu pai mesmo que o senhor tá usando, senhor? Aí eu falei assim, ele falou pra mim, eu sei que você tá com ele só por causa de mim, porque era o meu primeiro namorado. E meu primeiro namorado eu tive com 21 anos. Eu fiquei assim, pai, ele falou, não faça isso por mim. Ele falou, não faça isso por mim, pela sua mãe, não faça isso. A gente criou você até aqui, você tem em sua cabeça. Aí eu falei, então tá bom, né? Deu uma semana, terminei o relacionamento. Eu falei assim, senhor, tu usou mesmo, né? Né? Desse encosto, desse mal. Exatamente. Aí daí a gente fica sabendo, né? Claro, óbvio, né? Que a gente fica sabendo como que a pessoa tá, né? Porque vida, né? Aí eu falo, Senhor, obrigado pelo livramento, Pai. Eu falo pro meu pai, pai, obrigado porque você ter me dado aquela chance aquele dia lá, sabia? Obrigada. E hoje a nossa vida é totalmente diferente. Se a gente não acaba ouvindo as pessoas, aquela coisa, não aceita, como você falou, não aceita a crítica, não aceita um conselho, fica só rejeitando. Não, rejeita tudo. Uma hora você vai quebrar a cara, como minha mãe fala, cuidado que você vai quebrar a cara. Se a gente não buscar, como que eu disse, ter o discernimento, a gente não vai conseguir. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu acho interessante também de a gente praticar. André, 25 segundos para encerrar a live. Jura? Vamos... Meu Deus! Juro. Passou muito rápido. Meu Deus, caramba. Vai encerrar essa aqui, eu já vou começar a outra, tá bom? Aí eu te chamo, fica aí. Tá bom? Galera, fica aí ligadinho que a gente vai começar a outra live pra gente fazer o fechamento, terminar esses assuntos, tá bom? Fica ali.